Imagina que você está prestes a se casar com o amor da sua vida, tudo flui bem, você se dá bem com a família dele e vice-versa, mas tudo muda no piscar de olhos quando você está conduzindo um carro em que está você dirigindo, sua cunhada e o marido da sua cunhada. Vocês sofrem um acidente e eles dois morrem, mas você sobrevive. Será que é possível seguir em frente depois dessa tragédia? Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica. Aqui no meu canal eu falo sobre filmes, livros, psicologia, afetos humanos. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana eu tento colocar um vídeo novo aqui com todo o carinho do mundo. A situação que eu descrevi no início é exatamente o que acontece com a Alison, interpretada pela Florence Pugh, no filme Uma Boa Pessoa ou A Good Person, que está disponível na Prime Video. O diretor Zach Braff conta em entrevistas que ele se inspirou nas perdas que ele vivenciou durante a pandemia. Ele perdeu seu pai, sua irmã e um grande amigo. Então imagina o quanto ele se sentiu triste, sozinho, enlutado, como ele mesmo descreveu. E o bom de tudo isso, né, se há um lado positivo, é que ele pôde se inspirar para criar esse filme. Nesse sentido, ele se propôs a fazer um filme sobre luto, sobre compaixão, gentileza, sobre o laço entre pessoas mais improváveis possíveis, né, por uma coincidência trágica do universo. Mas o mais curioso o que mais me chamou a atenção foi não necessariamente a temática do luto, mas sim a temática da responsabilidade, liberdade e culpa. E aí eu vou descrever um pouco melhor para vocês como é que esse filme me acessou. Fica até o final do vídeo para você descobrir. Bom, o que eu falei até agora do filme não contém spoilers, porque tudo isso está no trailer, mas pode ser que para eu começar a discutir sobre o enredo, eu precise entrar em alguns spoilers, talvez não sejam grandes, mas se você prefere parar por aqui e não assistiu, você pode parar. Se quiser, pode continuar. E para aqueles que já assistiram, vão saber muito bem do que eu estou falando. No começo do filme, a gente já mergulha de cabeça na festa de noivado da Alison com o Nathan. E a gente já tem um vislumbre, um sinal de que ela está bem com a sua vida. Ela é uma pessoa alegre, satisfeita, eles estão caminhando bem, ela tem uma relação harmoniosa com a família dele, como eu falei anteriormente. Ela é artista, então os dois parecem se dar muito bem, tudo parece que está competindo para uma atmosfera positiva na vida dela. Só que aí ocorre o acidente de carro em que ela estava conduzindo, né? Ela estava na direção, estava a cunhada e o marido da cunhada junto com ela no carro. Ela estava na estrada, uma escavadeira passou pela frente dela e ela não conseguiu pausar porque ela se distraiu com o celular dela. Eles estavam conversando sobre uma peça de teatro que a Alison ia fazer e ela foi verificar no celular dela, acho que a localização ou se tinha ingressos ainda. E aí foi aí que aconteceu o acidente e infelizmente, né, a cunhada e o marido da cunhada morreram, que no caso era a irmã do noivo dela, o Nathan, mas ela sobreviveu. E o mais delicado de toda essa situação, além do falecimento, né, da fatalidade desse acidente, foi justamente o fato de que quem estava na direção era a Alison. E para além da perda que a Alison teve, né, porque ela ali perdeu também uma relação que parecia ser muito significativa para ela, ela também passa a lidar com um peso enorme de culpa, vergonha, de fracasso, insatisfação consigo mesma. E é justamente esse conflito que vai dar uma introdução ao enredo do filme e que vai dar o tom também nessa narrativa. Depois que o acidente ocorre, o filme corta para um ano depois desse ocorrido e ali aparece a Alison completamente diferente. Parece uma pessoa completamente distinta do que ela era antes. Uma pessoa que abandonou tudo que tinha, seu trabalho, suas ambições, seus projetos, simplesmente se abandonou e passou a viver em função do vício que ela desenvolveu com o remédio de dor que ela tomava no período pós-cirúrgico, pós-acidente. Então, ela começou a criar um vício, né? O filme não dá os mínimos detalhes, não mostra esse período pós-acidente e um ano depois, mas fica muito claro que ela desenvolve um vício naquelas medicações
e começa a viver em função daquilo. Do pouco que a gente sabe da biografia da Alison, a gente vai descobrindo aos poucos que desde muito cedo o pai dela a deixou e a única coisa que ela tem de lembrança é um relógio dele. E ela mantém, ela tá sempre com esse relógio, se você reparar no filme. E a partir do momento do acidente, que eu não consigo nem dimensionar o quanto de dor que a Alison carregava, eu fico imaginando que diante dessa frustração, desse fracasso consigo mesma, dessa decepção do que aconteceu, ela também ali me parece que reproduziu, né, reviveu, buscou reviver esse trauma, não de uma forma consciente ou refletida, mas de uma maneira que ela mesma foi revivendo o trauma que ela passou de ter sido abandonada e começou a se abandonar na sua própria vida. Então, como eu falei anteriormente, ela deixou tudo de lado, passou a viver uma vida sem sentido, estagnada, ali morando na casa da mãe, sem ter um trabalho, sem ter motivação mesmo para viver, o que eu não julgo diante da situação que ela viveu, mas que para mim me veio uma percepção e um olhar de que ela começou a reviver o trauma que ela já tinha vivido anteriormente, em que diante de uma situação em que ela se vê, se enxerga como uma pessoa errática, causadora de sofrimento, de prejuízo, né? Uma pessoa que talvez não fosse digna de continuar vivendo, ela mesma se coloca em situações de abandono mesmo diante da sua vida. Só que chega no momento que a Alison começa a notar que ela está se colocando em situações de humilhação e situações arriscadas para conseguir usar a medicação ou os derivados dessa medicação. Então ela decide participar de um grupo de alcoólatras anônimos. Só que ela não contava que ela encontraria o pai do Nathan nesse mesmo grupo, que o nome dele é Daniel e ele é interpretado pelo Morgan Freeman, e que eu assim achei ele espetacular no filme, me tocou bastante a atuação dele, a história dele também, do personagem. E eles se cruzam lá. E imagina, a Alison, depois de ter vivido tudo isso, né, de se ver nesse lugar errático, né, do que ela fez, do que aconteceu, do que ela causou na vida de alguém, quando olha pro Daniel, ela quer fugir. O ímpeto dela é literalmente sumir dali. Então é o que ela faz, ela vai embora, tenta ir embora, mas o Daniel diz, não, fica, né, fica aqui nesse grupo, eu sei o que você está passando, porque o Daniel, ele é alcoólatra, né, ele lida com essa condição há muito tempo, inclusive o Nathan, que era o noivo da Alison, tinha vivido certos traumas de infância bem marcantes por conta justamente do comportamento do pai quando bebia, que virava literalmente outra pessoa. Então o Daniel, ele é uma pessoa que tinha cometido erros e que teve que aprender a conviver com as consequências desses erros, que ele vai dizendo no filme, que foi o afastamento do filho, né, a falta da chance de ter oportunidade de restabelecer esse vínculo com ele, né, de ter esse afeto, né, essa relação entre pai e filho. Nunca teve a oportunidade de fazer isso, justamente pelas atitudes passadas dele. Então, tanto o Daniel tem um passado que realmente marcou, que trouxe muitas consequências, que atravessou toda a vida dele, quanto a Alison também traz essa marca do passado, que não tem como mudar, mas que sim ela carregava na sua história. E apesar do acidente ter ocorrido justamente quando a Alison estava na direção, o Daniel, que é o pai do Nathan, ele conseguiu abrir espaço para acolher, na medida do possível, a Alison, né, entender o vício dela. E aí essa dinâmica, esse encontro que acontece entre esses dois, vai dando a oportunidade de cada um também poder falar um pouco mais sobre seus arrependimentos, sobre suas angústias, sobre aquilo que estava pesando. Então, acredito que só de poder abrir, né, de poder falar, também foi trazendo um pouco de alento e de alívio, principalmente para a Alison, que ainda estava ali estava sendo assim, estava em carne viva, né, naquele sentimento que ela ainda não estava conseguindo lidar. E aí, diante desse encontro, dos encontros entre os alcoólatras anônimos, a Alison vai
mudando algumas atitudes, vai mudando alguns comportamentos, decisões frente à vida, mas ainda assim é difícil para ela falar sobre o acidente, verbalizar sobre o que aconteceu. Nos momentos em que ela verbaliza, principalmente na primeira metade do filme, por aí, ela vai falando que o acidente aconteceu por conta do, eu acredito que seja o motorista da escavadeira. Então ela sempre direciona a responsabilidade do acidente para outra pessoa que não fosse ela. Talvez como uma forma de defesa que precisava existir naquele momento, da angústia e do sofrimento que ela estava passando naquele período. Mas veja que interessante, a Alison só conseguiu algum alento na sua vida, só conseguiu seguir em frente quando ela reconheceu e se responsabilizou pelo que tinha acontecido, né? Claro que tem outros fatores que influenciaram no acidente, mas ela sempre negava o fato de que ela tinha mexido no celular na hora. E a partir do momento que ela assume e fala em voz alta que sim, eu tive responsabilidade nesse acidente, eu mexi no celular na hora, assim ela consegue se libertar do peso que era tentar se eximir, né, arrancar essa dor a todo custo. Me deu a impressão que essa atitude de reconhecer e assumir o que aconteceu, não no lugar de culpa destrutiva, uma culpa que termina punindo, né, que termina se castigando pelo que fez, mas no lugar de, ok, agora eu preciso olhar para frente e decidir como é que eu quero seguir minha vida, foi justamente o que pôde trazer essa liberdade, que pôde tirar ela desse lugar de vítima. Eu acredito que a partir do momento que ela reconhece o que aconteceu, assume isso, ela também está reconhecendo que o acidente fez parte sim da sua história, que não tem como mudar, que não tem como mudar as perdas, né? Não tem como reverter as fatalidades que ocorreram, mas que é isso, né? Isso aconteceu. Mas na verdade ainda existe esperança, ainda existe possibilidade de mudança no futuro, né? Ainda existe maneiras de entender como ela vai querer lidar com a sua vida. E a esperança é justamente o que o diretor se propôs a trazer no filme, né? A trazer essa atmosfera de muita tristeza, porque eu vou confessar que eu chorei muito no filme. É um filme realmente emocionante, me tocou bastante, mas que traz a esperança de fato, como ele mesmo disse. Então é isso, né? É entender que muitas vezes a gente vive uma trajetória muito dolorosa, muito sofrida, que traz também das nossas escolhas, né? Que traz um arrependimento horroroso, que se a gente olhasse para trás, se a gente pudesse voltar atrás, a gente faria diferente, mas que não tem como mudar, né? E aí eu acho que é isso, é parte da gente conseguir assumir o ocorrido como parte da nossa história e entender que a gente não se reduz a isso, ao que aconteceu. A gente é muito mais do que um erro na nossa vida. Então, aos poucos, a partir do momento que a Alison vai entrando em contato com outras histórias, outras vivências, né, vai sendo afetada, vai afetando. Quando ela consegue verbalizar o que aconteceu, quando ela consegue assumir a sua responsabilidade dentro da sua própria história, e quando ela também decide fazer uma reabilitação, inclusive vendendo o relógio do pai, que era um objeto de valor que ela tinha, ela assim consegue aos pouquinhos saindo mais dessa postura autopunitiva e autodestrutiva. E a partir do momento que ela começa a se enxergar de outra maneira e dar outro significado, outro sentido para a sua dor, é assim que ela começa a vislumbrar novos caminhos para a sua vida. O filme Uma Boa Pessoa divaga sobre como a vida é imprevisível, muitas vezes, na maioria das vezes, incontrolável, sobre como nossas atitudes ressoam a todo momento na vida dos outros, de um jeito que a gente nem imagina, mas do quanto que muitas vezes a gente termina reduzindo os outros e reduzindo a nós mesmos ao nosso próprio erro ou ao erro dos outros. E como isso muitas vezes não nos leva a lugar algum, só nos paralisa, só traz sofrimento e nos impede de seguir em frente. Afinal, só é possível seguir em frente quando a gente realmente se apropria da nossa própria história, com as partes boas e com as partes ruins. E aí, você já assistiu o filme também? Conta aqui nos comentários o que você achou. E também compartilha no grupo da família, dos amigos, com um parceiro ou parceira, chama alguém para assistir contigo. Esse filme é um filme de drama
mas é um filme que traz muita esperança, como eu disse anteriormente. Então eu acredito que é um filme que vale a pena assistir. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque isso ajuda no crescimento do meu canal, não custa nada, e também ajuda o YouTube a distribuir para outras pessoas interessadas nesse filme. Até a próxima!